E boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. É com muita satisfação que nós nos encontramos aqui nesta quinta-feira, 2 de agosto, depois de uma semana intensa na vida política do país e em outros muitos acontecimentos. Um deles que está também mexendo com a opinião pública nestes dias é a audiência pública, ou os 2 dias de audiências públicas sobre o tema do aborto, que acontecerá aqui em Brasília a partir de amanhã, sexta-feira, e na próxima segunda-feira. Também é realmente por causa deste assunto que nós mudamos o tema do nosso Além da Notícia de hoje para abordar justamente essa questão, já tão tratada ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, mas parece que jamais esgotada. O que está acontecendo? Por que este, novamente, assunto do aborto, a polêmica, volta novamente à tona? De tempos em tempos isto acontece. Pois bem, agora chegamos novamente diante de um momento de decisão importante e vamos abordar isto aqui no programa de hoje. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui com muito gosto a professora Rose Santiago, que é fundadora e presidente de honra do CERV, Centro de Reestruturação para a Vida. Professora Rose, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ronaldo. Muito obrigada. É uma alegria imensa poder estar aqui e uma honra também. A senhora tem um currículo belíssimo que vou aproveitá-lo à medida do nosso bate-papo aqui, mas tem algo que eu gostaria também de destacar já no currículo da senhora. A senhora é tradutora de várias obras e uma delas, já estou vendo aqui, que a senhora também trouxe já, é esta aqui, Por que Ser a Favor da Vida? Que livro é este? Esse livro, Ronaldo, ele fala do valor da vida, de quando começa a vida, uma explicação biológica e temática, desde a concepção. E esse autor, ele é um defensor da vida nato. E ele nos concedeu essa obra, tradução, edição e tudo. Um livro fácil e de muito ensinamento. Muito bem, vou pedir a senhora que daqui a pouco nos fale o conteúdo dele também. Quero receber aqui com muito gosto o Dr. Rafael Câmara, que é médico ginecologista da UFRJ, doutor em ginecologia pela Universidade de São Paulo, Federal de São Paulo, Unifesp, e mestre em saúde pública pela Universidade do Rio de Janeiro. Dr. Rafael, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado, Ronaldo, prazer é meu. Bom, os senhores fiquem muito à vontade para uma introdução sobre este momento que nós estamos agora nos deparando novamente no Brasil. Eu me lembro de épocas em que o debate do aborto estava aí no Congresso Nacional e a gente percebia também o embate nas comissões, também não chegou a nenhum momento ao plenário principal da Câmara dos Deputados, sempre das comissões, mas algo sempre muito aguerrido. Agora o aborto chegou ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos também falar sobre isso daqui a pouco, mas eu vou deixá-los à vontade para já também fazerem uma introdução sobre este tema, sobre este debate que novamente volta à tona em nossa sociedade. Doutor Rafael. Bom, essa questão, se for para o ponto legislativo, certamente não passa, porque a população brasileira é majoritariamente contra a liberação do aborto. Então, partidos progressistas de extrema esquerda encontraram esse atalho de levar essa discussão para o Supremo Tribunal Federal. E aí foi feita uma audiência pública, será feita, né, com 45 palestrantes, a gente tem mais ou menos 2-1, favorecendo os favoráveis à liberação do aborto. Mas o porquê disso não tem tantos defensores da vida? Com certeza tem. É até muito estranho que de médicos, eu sou o único médico que vou estar lá defendendo a vida. E tem 7, 8 ou 9 a favor do aborto, né? Isso é muito estranho. E a quem compete elencar estes palestrantes? Supremo Tribunal Federal. No caso, na pessoa da ministra Rosa Weber, que é responsável por esta audiência? Exatamente. Foi um pedido do PSOL, desculpa, doutor Rafael, um pedido do PSOL para que fosse levado ao Supremo Tribunal Federal. E algo, Ronaldo, que nós temos questionado bastante, que é essa judicialização do Supremo Tribunal Federal. Porque não cabe aos ministros nos trazerem leis. Então, nós temos questionado e conversado sobre isso. Como o doutor Rafael falou, né, nós somos de 2-1. E o que existe por trás disso vai muito além do que a população brasileira sabe. A legalização ou descriminalização do aborto, existe todo um comércio por trás que quase ninguém sabe. E vocês poderão falar aqui neste programa? Sim. Porque nós estamos dispostos a ouvir.
não é? Então, e vai Com ser muito certeza. importante, imagino também, que a sociedade brasileira quer e necessita saber o que está por trás desse constante questionamento do aborto, que já está na Constituição brasileira, ali desde a sua última aprovação em 1988, aliás, já vinha desde o Código Penal de 1940 e tal. Exatamente. Pois bem, mas por que esse constante questionamento, nunca uma aceitação do que está na legislação, mas sempre voltando à tona o assunto, não é? Pois bem. Doutor Rafael, a gente aqui está conversando. Continue, por favor. Então, fechando a minha fala, não é representativo isso. Eu posso te garantir que eu representando os médicos, e no caso ginecologista obstetra do Brasil, majoritariamente a gente é contra a liberação do aborto. Inclusive, amanhã eu tenho 2 papéis. O que é muito criticado não, porque todo mundo tem direito à sua fé, mas o que o pessoal a favor da liberação bate, ele já tem 2 chavões. Quem é a favor da liberação é pela saúde, pela vida das mulheres, é o que eles dizem. E quem é contra é pela inviolabilidade, já te chama de fanático religioso. Então eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu tenho 2 objetivos amanhã. O primeiro objetivo é mostrar as mentiras, porque vamos parar de eufemismo, não é fake news, não é não sei o que, não. São as mentiras que quem está a favor da liberação do aborto conta. Esse é o meu primeiro objetivo. O meu segundo objetivo é muito claro, é mostrar que a liberação do aborto, isto sim vai ser um problema de saúde pública. Não é problema de saúde pública a legislação atual do aborto, que é muito correta, as 3 situações que você pode fazer o aborto sem criminalizar. Então, esse é o meu objetivo amanhã, mostrar as mentiras e dizer que a liberação do aborto, isso sim vai ser um problema de saúde pública, pelos motivos que a gente vai apresentar aqui durante o programa. Muito bem. Professora Rose, e a senhora? O meu posicionamento, o nosso posicionamento é esse, doutor Rafael, e eu vou muito além. E nós vamos conversar sobre isso. Nós vemos muita contradição nessas mentiras, falácias e inverdades, deixando o eufemismo de lado. Por quê? Porque nós vemos, Ronaldo, que quando a mulher se vê diante de uma gravidez inesperada, se você diz a ela, na sua maioria, você não está sozinha e nós vamos te acompanhar, você vai ter apoio, ela muda. E eu não estou falando a respeito dos extremos, e não estou falando a respeito de mulheres, como também dizem as falácias, de mulheres negras, pobres, analfabetas. Mas esta argumentação foi a que eu mais escutei, por exemplo, num debate ontem na Rádio CBN, que a debatadora pró-aborto, mas ela enfatizava isso toda a fala dela. Então, eu vou te dizer que em 18 anos de existência do SERV, nós vamos falar do SERV, nós tivemos cerca de 18 mil atendimentos, 5 mil mulheres pela primeira vez, 90%, 88% são. E eu não estou fazendo aqui alegoria a ninguém, a nenhum tipo de gente, enfim. É um fato. É um fato. Mulheres brancas, morando na capital, universitárias, grande número nosso, de mulheres que se veem diante de uma gravidez inesperada, universitárias e com emprego. Então, nós temos, pela estatística, um maior número que se sabe, porque é uma incógnita, de abortamentos clandestinos de classe média alta. Bom, existe também uma controvérsia muito grande a respeito do número de abortos praticados no Brasil. É possível se saber com exatidão o número de abortos praticados? E também uma outra argumentação muito forte é essa de que morrem muitas mulheres vítimas de abortos clandestinos. O que se pode dizer sobre números? Então, a minha fala amanhã é 9h50 no Supremo. Eu vou aprofundar essa questão, mas daqui eu vou até perguntar, vai ser transmitido pela TV Vai, Justiça? ao vivo na TV Vai. Justiça. Então, atenção, amanhã a TV Justiça pode assistir também, 9h50 A partir das 9 da manhã. A partir de 8h40 da manhã, mas a cada 20 minutos um apresentador fala, minha fala é 9h50. Então eu vou detalhar isso amanhã. Aí é o principal ponto das mentiras dos defensores da liberação do aborto. Você vai ver todo que tipo de número de morte em relação ao aborto. Você vai ver 1.100, você vai ver aquela famosa 2 mortes, uma morte a cada 2 dias. Você vai ter 11 mil. E ontem, nessa apresentação na CBN, não sei se o senhor lembra, a advogada falou em 50 mil mortes. 50 mil mortes é mais ou menos o número de mulheres que morrem
na idade reprodutiva de 10 a 49 anos por todo e qualquer motivo. Ou seja, as pessoas mentem de forma descarada. Não há pudor na mentira. E eu vou te dizer o número real. Eu fico até envergonhado de falar o número real de morte por aborto. É mais ou menos entre 60 e 70. Mas aí você pensa, é por aborto legal? Não, de jeito nenhum. É por qualquer tipo de aborto. Gravidez ectópica, mole datiforme, aborto espontâneo. O aborto você pode sangrar e morrer. E entre esses você tem o aborto ilegal. Aí a pergunta do senhor, quantas morrem por aborto ilegal? Ninguém tem como dizer, exatamente por ser ilegal. Mas com certeza está neste universo de 70, 80. Não tem como fugir desse universo. E mortes maternas, de qualquer motivo, que o principal motivo é hipertensão, infecção, diabetes, esses motivos, você tem mais ou menos 1.700 a 1.800 por ano. Como é que você pode ter 11 mil se no total de mortalidade materna é 1.800? Então vamos parar de mentir. Vamos usar os números corretos e vamos para o debate, sem mentira. Doutor Rafael e Ronaldo, essa semana eu ouvi numa determinada TV, num jornal, falando, olha, o número de morte materna no Brasil subiu só nesse ano absurdamente, e o que completaram a frase, isso se deve ao aborto inseguro. Então, como você pode equiparar ou colocar o número de morte materna é por causa do aborto inseguro? Mentiram no número de morte materna. E o que tem a ver isso com o aborto seguro? A mortalidade materna, teve um editorial meu no Globo, em março, que teve uma grande repercussão, e eu mostrei que, dados da Prefeitura do Rio, a mortalidade materna vem aumentando, primeiro porque a saúde do Brasil é horrorosa, e cada vez vem piorando mais. Exatamente. Se é por crise, não é por crise, eu não sei. Mas só vem piorando com o passar dos anos. Lá no Rio, especificamente, eu mostrei por dados coletados na Prefeitura, pelo portal de transparência da Prefeitura, que se deveu a você tirar o obstetra da assistência e colocar enfermeiro. Você só tinha 4% das consultas feitas no pré-natal por obstetra. Isso não preenche nem a quantidade de gravidez de alto risco. As maternidades, que são masmorras medievais, e aí eu acho estranho, porque o pessoal está querendo liberar o aborto, você não tem leito nem para fazer parto. A gente interna no banheiro, a gente interna no chão, a gente interna na maca. Esse pessoal vai internar onde, esses abortos? É isso que eu quero saber, porque vai ser um inferno isso. E, além de tudo, você tem cada dia piorando mais, porque você não tem tudo OS, o governo não tem mais concurso, não tem mais absolutamente nada, é trazendo médico cubano, ou seja, virou um caos. É óbvio que a mortalidade materna vai aumentar e vai aumentar tudo, inclusive aborto. Mas de 60 vai virar 70, vai virar 80. Não passa disso. Aliás, eu pergunto, doutor, aumenta só a mortalidade materna ou a mortalidade em geral? Num caos como esse. Veja, essa semana... Se formos equiparar o número de mortes maternas com as mortes em geral, talvez... A saúde é um caos em tudo. Baixa em qualquer hospital público que você vai ver isso. E talvez já se encontre a explicação do aumento das mortes maternas. É que está morrendo gente em geral. Com certeza. Só essa semana nós tivemos 3, 4 mortes por falta de atendimento. E não é por falta de bons profissionais, é por falta dessa condição da saúde pública e política pública. E aí eu vou para praxis novamente, né, para a nossa prática. A menina chega, a mulher chega, ela não é tratada dignamente nem no atendimento ginecológico, porque o médico vai cuidar de quantos? Aí vem fila e vem... Então, ora, se nós temos aqui a falta de respeito sem a gestação, com a gestação não muda. Nós temos gestantes lá... Doutor Rafael, a nossa realidade em São Paulo, nós temos gestantes que agora, porque nós temos muitas parcerias, mas agora, no 8º mês, está conseguindo a primeira consulta para o pré-natal. Isso é a coisa mais comum do mundo, do Brasil inteiro, inclusive no Rio de Janeiro. Sem contar ultrassom e por aí vai, gravidez de alto risco. Então, e nós temos hospitais em São Paulo que tratavam da gravidez e tratam da gravidez de alto risco. Por quê? Porque os médicos são comprometidos, não porque o governo ou porque política pública ou porque o Estado está proporcionando isso. Então, elas não têm um tratamento digno sequer para um atendimento, e não é só a mulher, a população, um atendimento corriqueiro. Você acha que fazendo abortamento vai mudar? Você acha que se ela não tem um tratamento digno, se quer continuar com a gestação, não vai mudar? Então, essa proposta não é infundada. Eu acho que nós estamos fazendo aqui um serviço importantíssimo para a nossa sociedade.
nós estamos esclarecendo a verdade. Existem abortos? Existem. Sim. Existem mortes maternas e também por causa de aborto? Existem. Agora, não é exatamente como se está propalando por aí. E é importante destacar uma outra coisa. Como o doutor Rafael já está bem enfatizando aqui, se o sistema público de saúde não tem condições de atender aos casos mais banais hoje, não terá condições de atender. Vai ter fila de aborto, você Vai imagina. ter... O pessoal lá para parir e a fila do aborto lá para... Imagina a situação do obstetra, e agora eu tenho que falar pelo obstetra. Como é que a gente vai ficar nessa situação? A mulher cheia de dor para parir e do lado vem a pessoa, não, eu quero fazer meu aborto e tal, eu tenho direito, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não pode ser dessa forma. Mas aí o agora... gestor, antes de fazer uma lei ou antes de desregulamentar uma lei, ele tem que pensar nas consequências dessa lei. Não pode ser irresponsável. O Brasil não tem condição nem de atender as nossas gestantes. Como é que vai atender uma fila gigantesca que vai surgir de aborto? Doutor Rafael, mas agora eu lanço a próxima pergunta, que talvez responda a exatamente isto. É que, de fato, não vai ser o governo quem vai tratar dos casos de aborto, mas serão as clínicas particulares que serão instaladas no Brasil para ganhar rios de dinheiro. Mas aí você está sendo contraditório, não é você. Essas pesquisas que mostram, então, a clínica particular, e como querem legalizar o aborto no SUS? Então é uma contradição. Porque vai ter que ser legal para todo mundo. Não é? Então não é a classe mais desfavorecida que opta pelo aborto, segundo as pesquisas? Então como essa classe desfavorecida vai pagar pelo aborto em clínica particular? Porque vai ter essa fila. Entende o paradoxo aí? E aí chega no dado que a senhora nos trouxe, que não são as negras pobres da periferia que mais abortam. É justamente o dado real que a senhora nos trouxe aqui. São as meninas brancas, as meninas universitárias, as mulheres de classe média. Eu vou te dar um outro exemplo em relação a isso. Porque agora, qualquer coisa no Brasil, quando você quer liberar ou empurrar a goela abaixo, você vem com essa história preto, pobre, não sei o quê, genocídio, isso, aquilo. Virou um chavão para qualquer coisa. Então eu vou dar um dado aqui, um dado oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, que são os dados que eu tenho. Sabe quem é que tem a menor taxa de mortalidade materna entre branca, parda e preta? São as pretas. Isso quer dizer o quê? Eu não estou querendo dizer que é porque eles dizem que as pretas são pior atendido, porque há um tipo de preconceito, isso. Não tem preconceito nenhum. A saúde é horrorosa para branca, a saúde pública para branca, parda e preta. É tudo ruim. Então não tem nada a ver de preconceito. Não é que morre preta e parda em lugar de branca. É ruim para todo mundo. Então tem que parar com essa história, tem que parar com mentira. E se quer defender a liberação do aborto, defenda, diga que é pelos motivos corretos, mas não fique tentando empurrar número mentiroso e não fique querendo dizer que é para salvar preta e parda e pobre. Não é, isso é mentira. É para ganhar dinheiro, ou é por ideologia, ou é porque quer matar, eu não sei. Fale a verdade. Assim como eu sou convicto que liberação do aborto seria ruim do ponto de vista da saúde pública. Se alguém me convencer do contrário, eu sou religioso, sou católico, mas sou um católico nada praticante. Então ninguém vai conseguir me taxar de fanático religioso. Eu sou um técnico, um médico que estou defendendo o que eu acredito. Se eu amanhã for convencido do contrário, você vai me ver saindo de lá dizendo, não, olha, a partir de agora eu também defendo a liberação do aborto. O que eu acho praticamente impossível, porque os números não dizem isso. Bom, professora Rose, o que o SERV faz exatamente? A senhora já nos contou um pouquinho, mas qual é o trabalho exato que vocês fazem? O SERV, Centro de Reestruturação para a Vida, a nossa missão é dar assistência integral à mulher que enfrenta uma gravidez inesperada, tenha passado pela experiência do aborto, valorizando a opção pela vida. E por quais motivos vocês começaram este trabalho? A senhora é fundadora. Sim. Nós fomos desafiados, eu fui convidada a conhecer uma instituição dessa nos Estados Unidos, fui e comecei a ser treinada. Por quê? Porque eu comecei a ver que a saúde no Brasil era precária. E muito mais do que isso, quantas mulheres sofriam com essa não opção ou não cuidado ao se ver diante de uma gravidez inesperada. E vi que o problema era muito mais extenso, porque não trabalhar numa prevenção digna para a mulher. Então, com isso, eu vim para o Brasil e falei, vou tentar, vamos fazer uma pesquisa. E com isso eu fui me assustando. Por quê? Porque um trabalho de prevenção não era feito. E um trabalho de estou grávida, e agora? E agora, uma amiga que foi até voluntária nossa, estou grávida, a alta executiva, a médica chegou e falou, olha,
você não está preparada, você é empresária, você é executiva, está aqui uma clínica, vá lá, é o melhor que você vai fazer. Isso me assustou, eu nem pensava em nada. Falei, não é isso. Hoje ela é mãe de 2 filhos, é maravilhada pelo fato de ser mãe e continua sendo empresária. Então, quando eu vi isso, e não só eu, o SEV começou com 75 voluntários e ao longo desses anos, hoje eu sou voluntária, inúmeras pessoas passaram por lá como voluntários. E sabe qual foi a diferença toda? Quando você chega, Ronaldo, e fala, você não está sozinha, ou ao casal, vocês não estão sozinhos, existem opções que não a cessação da vida. Vamos ver quais são essas opções. E isto é fundamental nessa hora, não é? Fundamental. E hoje nós temos, e eu te digo mais, 99% dessas mulheres ou dos casais cujo teste foi positivo e estavam grávidos, desistiu do aborto. 99%. 5.000 mulheres pela primeira vez, ou casais, tá? 3.500 mulheres, e nós temos tudo isso lá documentado. Tudo. Elas, ou o casal desiste, hoje eles olham para o filho e dizem, eu não sei o que seria da minha vida sem meu filho hoje. Eu gostaria de saber o seguinte, professora, doutor Ricardo, se um trabalho como este for apresentado a qualquer esfera governamental, será que será ouvido, visto, atendido um trabalho como este? Eu acho improvável. Hoje você tem uma ideologia, o que eu acho até estranho, porque essa ideologia progressista ela é mais de partidos de esquerda. Então era compreensível isso quando a gente estava sob o comando do PT. Mas o que eu entendi é o seguinte, os governos, os gestores de forma geral, passaram a achar interessante isso, porque é mais barato. Então o médico cubano, colocar enfermeiro no lugar de médico, liberação de aborto, isso é bom do ponto de vista deles, porque você tem uma medicina mais barata, com menor qualidade, e os pobres que se danem. Então, interessa aos gestores, de forma geral, essas políticas progressistas. A abertura de faculdade de medicina à torta e à direito, o Brasil vai pagar o preço. A sociedade brasileira, ela tem que entrar num acordo. Ok, o negócio é encher de médico, encher de cubano, encher de enfermeiro, liberar aborto, não tem problema nenhum. É uma decisão política de acordo com a sociedade. Mas vocês vão pagar um preço. Vocês não podem exigir uma medicina de qualidade com médicos bem formados com o que está acontecendo no Brasil. E a mesma coisa essa questão da liberação do aborto. A questão da liberação do aborto é uma questão ideológica, porque não é problema de saúde pública. O atual momento, liberar vai ser sim um problema de saúde pública. Eu posso te garantir que a mortalidade materna vai disparar, porque a gente já tem problema hoje de superlotação com partos e com aqueles abortos naturais. Você imagina se virar livre demanda. O aborto vai virar contracepção. Não tem a menor dúvida que vai virar contracepção. E você sabe que essa coisa a minoria e maioria, quando a gente vê isso, o povo brasileiro, os brasileiros são, grande maioria, contra a legalização do aborto. Sem dúvida nenhuma. E Tanto agora, que não vai para o Legislativo, tem que ser decidido no Supremo. E aí nós vamos um pouco adiante, como que essa minoria manipuladora, e eu diria isso com educação, manipuladora, pode chegar e falar, é o que o brasileiro quer. Não é o que o brasileiro quer. O que o brasileiro quer, Ronaldo, é ser tratado de forma digna. Então, e nós vemos de novo, vai por trás todo esse comércio do aborto, e nós sabemos que nos países ditos desenvolvidos, as grandes organizações, e nós temos nomes vários, que manipulam o aborto, ganham rios de dinheiro. E isso não é apenas falácias, é realidade. Agora, eu te pergunto uma coisa, e quem sabe, doutor Rafael pode me responder. Eu fui em muitas clínicas, nos Estados Unidos principalmente, e lá as clínicas legalizadas, grande maioria da mulher entra pela porta da frente e sai pela porta de trás. Por quê? Se é legalizado, né? E é legalizado. Sim, sim. Por que as mulheres ou os casais que já passaram, e não digo só mulher não, homem também, já passaram pela experiência do aborto, grande maioria. Bom, e a senhora tem, de fato,
bagagem, conhecimento suficiente para falar das consequências e vamos falar disso daqui a pouco também no próximo bloco, não é? Olha, o primeiro bloco do programa de hoje já está se esgotando. Você de casa pode participar também mandando mensagens aqui no nosso número de WhatsApp. Está aparecendo aí agora na sua tela, mas eu falo aqui também, o DDD é o 61 e o número 99164 4304. Mande a sua pergunta, mande o seu comentário. Está discordando do que estamos falando aqui? Comente também, pode contrapor-se também. Se quiser trazer algum dado, alguma informação, colabore também com o nosso programa. Nos próximos blocos que teremos, e aliás, hoje aqui o programa terá 1h30 de duração. Estaremos aqui até às 11h30 da noite. Nos próximos blocos nós ouviremos autoridades da igreja falando sobre este assunto e já o presidente da CNBB estará também falando conosco aqui e outras autoridades. Vamos ao intervalo? 3 minutinhos, a gente volta aqui na sequência do Além da Notícia de hoje.